Sim, é um fato. A correia banhada em óleo, ela é mais sensível do que uma correia convencional ou do que um sistema de corrente de comando. Mas se você tem um carro com essa tecnologia, não é o fim do mundo. O que você precisa é ficar atento aos 3 inconvenientes que essa tecnologia traz até você e que nós vamos explicar hoje aqui no canal Autoacadêmico. Você está no Autoacadêmico. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos para fortalecer a divulgação de informação técnica no nosso setor. Basta você passar pelas redes sociais aí das oficinas em todo o Brasil para você ver que muita gente reclama da correia banhada em óleo. Mas qual é o fator que está levando a tantos problemas no chão de oficina? Para tentar chegar à raiz dessa questão, primeiro nós temos que entender a natureza da tecnologia, de onde ela surgiu e por quê. A figura de uma correia de sincronismo, uma correia dentada, é muito comum. Mas para quem não conhece tanto assim da natureza do motor, primeiro a gente tem que explicar que o motor possui várias peças móveis dentro dele que precisam trabalhar sincronizadas, né? As válvulas, os pistões, né? O virabrequim e tudo mais. Essas peças elas precisam estar conectadas como um relógio e essa peça pode ser ou uma corrente de comando metálica ou uma correia dentada. Isso falando de automóveis leves mais recentes. Também existia lá atrás, né, o sistema de engrenagens, mas que é utilizado em aplicações específicas hoje em dia. Para o nosso uso aqui, a comparação é com a correia dentada convencional a seco e com a corrente de comando. E qual a diferença da correia banhada em óleo para esses outros sistemas? Teoricamente, ela une o melhor dos dois mundos, ou seja, ela reúne as características de robustez e manutenção estendida de um sistema por corrente, com a leveza e a supressão de ruídos e vibração proporcionada pelo sistema de correia dentada de borracha. Só que quem trabalha com mecânica tem um conceito muito enraizado e que é um conceito absolutamente válido. O óleo do motor não pode tocar a correia dentada convencional. Se o óleo do motor, se o lubrificante, se qualquer derivado de petróleo tocar a correia dentada de borracha, como todos nós conhecemos, a que trabalha a seco, ela vem a se deteriorar. O diferencial da correia em óleo é que ela possui uma composição diferente da borracha e uma estrutura diferente para poder trabalhar justamente com essa lubrificação do óleo. Por que a correia embebida ao óleo ela é diferente da convencional? Quando a gente fala de correia convencional, óleo lubrificante derivado ou qualquer derivado de petróleo vai contaminar a borracha por usar a borracha natural. Seja ela uma borracha nitrílica, que é o HNBR, seja uma borracha em CR, que é a borracha mais antiga, a borracha anterior. A correia embebida ao óleo, ela sofreu uma modificação nesses materiais nobres e aí sim ela resiste. A correia embebida a óleo, ela leva cargas de aramida na sua borracha. Ou seja, além de ela usar uma borracha nitrílica, ela recebe carga de aramida. Isso faz com que ela fique muito mais resistente ao óleo lubrificante correto. Um outro detalhe está no fio, que é o cordonel. O cordonel de uma correia convencional, ele é em fibra de vidro. Na correia embebida ao óleo, ele é em Kevlar, ele usa aramida também. Sem contar que a correia embebida ao óleo, ela leva o quê? Uma camada de PTFE na parte superior, que contribui com a evolução desse material. E outra, ela faz com que ela resista a mais temperatura, tem mais tenacidade. A carga de aramida em cima da borracha, dali na borracha, com certeza alterou todo o seu projeto. E isso faz com que ela atende às especificações do óleo correto. Mas por que foi inventado um sistema aí com 2 componentes que teoricamente não poderiam se conversar? Bom, um dos problemas da indústria hoje em dia se chama NVH. O que é o NVH? É um índice dentro da engenharia de motores que mede a vibração e o ruído dos motores. E aí são 2 frentes de cobrança em cima do NVH. Tanto o lado do desenvolvimento do motor quanto o lado do marketing das fabricantes de automóveis pede que os motores, ao mesmo tempo, fiquem menos ruidosos,
tenham menos vibração e precisem ser mais leves para diminuir o peso total do motor e aumentar a eficiência energética do veículo. A correia banhada em óleo ela é aplicada justamente em dois tipos de motores: motores a diesel e motores 3 cilindros. Motores a diesel possuem uma vibração característica e também são bastante ruidosos por natureza, assim como motores 3 cilindros trabalham de forma desbalanceada porque possuem um número ímpar de cilindros. Isso leva a engenharia a ter que balancear várias peças do motor de forma assimétrica e a correia banhada em óleo cai como uma luva para tentar deixar o motor, entre aspas, mais justo e menos vibratório. Mas o problema na hora de se analisar os benefícios da correia banhada em óleo é que não existem estudos científicos realizados por partes isentas divulgados à população. Não existem estudos de universidades aprofundados a respeito. Professor Fernando Landulfo, quando a gente vai para a academia, para a pesquisa acadêmica, o que nós encontramos sobre correia banhada em óleo? Muito pouca coisa. Trabalhos acadêmicos sérios que passaram por revisão, que passaram por uma banca de aprovação, muitíssimo pouca coisa. Isso sem falar do segredo industrial que está envolvido. Então, os fabricantes, eles tendem a fazer o quê? A blindar a tecnologia, porque a partir do momento que você abre alguma informação, fica relativamente mais fácil, eu não digo fácil, eu vou dizer mais fácil, copiar. Então a tecnologia é blindada, as informações que são divulgadas são superficiais, os trabalhos acadêmicos são muito raros, fica difícil fazer uma pesquisa em cima disso. Trazer informação fidedigna para ser divulgada. Por isso que gera e mantém-se tanta dúvida. É a escassez de informação. Mas de onde surgiu a correia banhada em óleo? Ela foi criada pela Ford e desenvolvida pela Daico e aplicada pela primeira vez em um motor em série em 2007, num motor 1.8 turbodiesel usado pela Ford na Europa. A correia banhada em óleo se populariza no mercado a partir do lançamento do motor 1.0 EcoBoost da Ford em 2012. Aqui no Brasil, esse motor esteve apenas no Fiesta, em uma versão somente a gasolina, mas na Europa esteve em diversos modelos. Esse motor ele foi o símbolo do downsizing, movimento esse em que motores de menor cilindrada foram criados para substituir motores de maior cilindrada para que fossem obtidos melhores números de eficiência energética, entregando a mesma força ou até mais. Aqui no Brasil, o que nós conhecemos mais de perto é o motor 1.0 3 cilindros do Ford Ka e do Ford Ka Sedan. Esse motor que chegou em 2014 ao mercado e, falando de uma maneira bastante grosseira, é uma versão sem turbo e sem injeção direta do EcoBoost. Em 2017 veio o motor 1.5 3 cilindros do Ford EcoSport, o motor conhecido no mercado como Dragon, mas que não é exatamente o mesmo Dragon vendido no exterior, e esses motores ficaram no mercado até o dia 11 de janeiro de 2021, um dia fatídico em que a Ford infelizmente fechou as fábricas dela no Brasil. Aqui no Brasil também tivemos os motores 1.2 PureTech da então Peugeot Citroën, antiga PSA, que agora faz parte da Stellantis. Esse motor estava no 208 e no C3. E aí, em 2019, a Chevrolet traz o seu motor 1.0 aspirado e turbo com correia banhada em óleo para sua nova linha de compactos, então Onix e Onix Plus. Depois veio o motor 1.2 turbo e os modelos Tracker e Montana. Esses carros que eu citei até agora, todo mundo sabe que tem correia banhada em óleo. Mas você sabia que existe picape média e van com correia banhada a óleo? Exatamente isso. A Ford Ranger e a Ford Transit possuem um motor chamado
EcoBlue 2.0 Panther de 170 cavalos, que desde 2001 na Transit e desde 2023 na Ranger possui correia banhada em óleo. E por serem veículos voltados ao trabalho, já antecipa um pouco da nossa conclusão. Será que se a correia banhada em óleo fosse totalmente inviável ou fosse tão frágil, será que ela estaria presente em veículos diesel de trabalho? Ah, mas as marcas japonesas que tanto prezam pela robustez de seus veículos não trabalham com correia banhada em óleo. Sim, é verdade, no Brasil. Na Europa, a Honda possui uma versão do Civic com motor 1.0 turbo e esse motor possui correia banhada em óleo. E como você pode perceber, todos os veículos da lista são ou a diesel ou 3 cilindros, justamente onde a correia banhada em óleo se aplica melhor. O primeiro inconveniente da correia banhada em óleo é justamente a sua manutenção por ser mais complicada e mais cara do que a de uma correia dentada convencional que trabalha a seco. Além desses dados de funcionamento de NVH e possíveis ganhos energéticos com a redução de peso com a adoção da correia banhada em óleo, a indústria alega mais um benefício que ela traz ao consumidor e ao motor, que seria a manutenção estendida. Ou seja, ao invés de adotar uma correia dentada que costuma, na média, durar 60 mil quilômetros, pode ir até 120 mil quilômetros em alguns casos, a correia banhada em óleo, teoricamente, poderia atingir até 240, 250 mil quilômetros de durabilidade dentro do motor. Porém, uma correia convencional, ela demanda apenas inspeções visuais regulares a cada 10 ou 20 mil quilômetros para garantir que ela esteja em plena condição de uso. A correia banhada em óleo, ela precisa, além da inspeção visual, da medição da largura com uma ferramenta específica. Se a correia não couber nessa medida, é um indício de que ela está inchada e de que precisa ser trocada, porque ela vai se deteriorar muito em breve. Também entra na conta da manutenção todo o cuidado adicional com a lubrificação do motor. Além de você ter que fazer uma troca correta do lubrificante, filtro de óleo e filtro de ar, que é normal e corriqueiro ou deveria ser para todo o veículo, as fabricantes de autopeças estão recomendando a cada 2 trocas que o mecânico inspecione tanto o pescador de óleo quanto o fundo do cárter para saber se existem depósitos semelhantes à deterioração da correia. Isso que nós estamos comentando até agora é o cotidiano do veículo. Se houver a necessidade da substituição dessa correia, mesmo que ela seja programada, ela é muito mais trabalhosa e mais cara do que a troca de uma correia convencional. O preço da troca preventiva, ou seja, normal, prevista pelo fabricante, pode ultrapassar os R$4.000 em concessionária. E por que isso acontece? Bom, vamos lá. A substituição de uma correia dentada comum que trabalha a seco geralmente requer o quê? A remoção da capa plástica, do coxinho de sustentação do motor, alguns periféricos. A dificuldade mesmo fica por conta ali do espaço que em muitos carros pode ser limitado para se trabalhar e acessar ali com ferramentas, às vezes até ferramentas especiais. Só que tirando isso, a troca de uma correia dentada convencional, ela é um serviço que o mecânico costuma dominar sem problemas. Já para o mecânico conseguir o acesso à correia banhada em óleo, isso em qualquer um dos motores que a gente mencionou aqui no vídeo, o mecânico ele vai ter muito mais trabalho e obrigatoriamente ele vai interferir em peças sensíveis. E aí estamos falando de sensores presos à tampa de válvulas, polias variáveis de comando. No caso do EcoBoost e do 1.0 3 cilindros da Ford, você precisa até mesmo interferir no arrefecimento, porque na tampa metálica que vai em cima do sistema de sincronismo, você tem a bomba d'água. Você precisa remover a bomba d'água e esgotar o arrefecimento para poder trocar uma correia. Como a correia banhada em óleo está no ambiente do sistema de lubrificação, a complexidade de manutenção desse sistema é a mesma do sincronismo por corrente. Só que o sistema de corrente de comando, ele não possui, geralmente, uma previsão de troca preventiva dos componentes por quilometragem. Por isso, é justo a gente dizer aqui que a substituição da correia banhada em óleo, ela é muito mais custosa para o proprietário e muito mais trabalhosa para a oficina
do que a manutenção de uma correia dentada convencional. Inconveniente número 2 da correia banhada em óleo. O uso severo do veículo reduz os intervalos de troca. Todo manual de veículo de qualquer marca, qualquer modelo, prevê condições de uso que degradam mais o carro do que o padrão e que configuram o carro dentro do chamado uso severo. Sob essas condições, a orientação mais comum é cortar pela metade os períodos de tempo estabelecidos para as manutenções preventivas. Os parâmetros de uso severo eles mudam de marca para marca, mas no geral o que se define como uso severo é o quê? Trânsito pesado constante, trajetos curtos constantes, pouco uso do veículo, tráfego em estradas com poeira, areia ou lama, transporte de carga acima do limite ou acima da capacidade de reboque, ou o uso profissional do veículo, que é táxi, aplicativo de carona, entrega, etc. Só que tudo isso que a gente está falando são fatores facilmente enfrentados pelos motoristas que trafegam nos grandes centros urbanos do país e que concentram a maior parte da frota brasileira. Então não é exagero a gente falar que o brasileiro roda sempre sob uso severo. E o que é um uso ideal? É quando o carro é menos exigido em manutenção de carga e temperatura, que acontece geralmente em estradas em boas condições e velocidades constantes, aí entre 80 e 90 km por hora. Também parâmetros que variam de acordo com cada engenharia. O que estamos falando aqui é um senso mais comum entre os manuais consultados. Então, considerando esse fator de uso severo permanente, a recomendação que nós do canal Auto Acadêmico entendemos como mais prudente é pegar todos os períodos de manutenção previstos dentro do sistema de correia banhada em óleo e cortar pela metade, seja da manutenção, seja da inspeção, seja da troca do óleo. Tomando como exemplo os modelos com motor 1.0 TI VCT, que é o aspirado da Ford, e o motor Chevrolet 1.0 3 cilindros, a troca da correia, que inicialmente está prevista para 240 mil quilômetros, na verdade deveria ser feita a cada 120 mil quilômetros por questão de segurança. Então, isso significa que a suposta vantagem da manutenção estendida da correia banhada em óleo, que a indústria alega, diminui drasticamente. E pior ainda, se o proprietário realmente fizer um uso bastante severo do carro e ignorar essa informação, ele vai levar essa correia à decomposição ou à quebra pelo fim da vida útil. E aí as consequências para o motor geralmente são terminais. E se você é mecânico, se você é guerreiro das oficinas e teve problema de carro quebrando correia banhada em óleo, e esse carro ultrapassou os 120 mil quilômetros de uso, pode estar aí a chave do problema. Inconveniente da correia banhada em óleo número 3. Troca de óleo mais constante e com opções limitadas. Em carros com correia banhada em óleo, só se coloca o óleo correto, o óleo determinado pela fabricante do veículo para aquele motor. É claro que se você utilizar um óleo de má qualidade, ou seja, um óleo de procedência duvidosa, possivelmente até falsificado, ou utilizar um óleo de viscosidade errada, ou um óleo que não atenda à norma de montadora, e aí, consequentemente, as classificações de desempenho que ele precisa atender, é claro que você vai ter problemas aí no seu motor. Mas não adianta só um óleo ser bom, ele tem que ser o correto para a correia banhada em óleo. E onde está essa informação? Ou ela está no manual, e se você não tiver o manual do seu veículo por algum motivo, pergunte dentro da concessionária da marca. Qualquer outro óleo, mesmo que seja um óleo de qualidade, por não ser o específico, por não possuir as características que aquela correia precisa, pode vir a danificar o motor, pode vir a trazer um problema muito grande para o veículo. Ah, mas saiu uma classificação de desempenho superior, a norma do óleo que eu utilizo, ela é inferior a essa classificação de desempenho, eu posso utilizar? Teoricamente, o que acontece, se fosse avaliado somente o desempenho do lubrificante dentro das peças móveis do motor, teoricamente não haveria problema.
Só que existem aditivos adicionados ao lubrificante dependendo da linha de desenvolvimento, porque cada lubrificante tem uma linha de desenvolvimento voltada a um tipo de motor. Pode ser que exista algum aditivo adicionado àquele lubrificante, mesmo superior, que possa atacar a borracha. Eu conversei com uma fonte da indústria que me disse que existem substâncias utilizadas em óleos lubrificantes com fins de detergência que podem atacar o composto da correia banhada em óleo. Então, esse lubrificante pode ser da melhor qualidade, mas se tiver uma substância que ataque a correia, não adianta nada. Mas como comentamos anteriormente, não adianta nada fazer toda essa seleção pelo óleo correto se você não troca o óleo no período correto. É claro que essa relação entre uso severo e troca de óleo, ela é inerente a qualquer veículo. Só que no caso dos motores com correia banhada em óleo, ele se torna fundamental para que a correia não se deteriore. E um ponto específico aqui para os veículos que rodam pouco, ou seja, abaixo de 10 km por dia. Esse tipo de uso tende a gerar contaminação por combustível dentro do lubrificante. Como esses veículos trabalham numa condição de mistura mais rica, o óleo tende a se misturar com uma quantidade maior de combustível não queimado dentro da câmara de combustão. Isso vai degradar mais rapidamente tanto o óleo quanto a correia. A Daico recomenda a utilização do óleo lubrificante correto dentro das especificações de cada montadora, seja ela Ford, seja ela a linha PSA, seja ela GM, qual for o veículo que utilizar uma correia embebida a óleo, tem que utilizar a classificação correta estipulada no manual do fabricante. Um outro detalhe que a gente sempre recomenda: veículos que rodam pouco no trânsito ou o cliente que tem um carro que usa correia embebida a óleo, antecipar a troca. Por conta do que? Ele roda em condição severa, mas rodar pouco é condição severa, no caso de uma correia embebida a óleo, sim. Porque quando o carro está frio, ele recebe altas cargas de hidrocarboneto e esse hidrocarboneto vai para o óleo. Ele precisa de um período para o óleo trabalhar e dissipar isso. Então, automaticamente, o carro frio, ele contamina ali um pouco o óleo e ele precisa da ação do óleo lubrificante para dissipar. Então, se ele roda pouco, não dá tempo. Agora, quem roda bastante, o óleo lubrificante faz a sua função. Então, com certeza, essa lubrificação é precisa. E quando ele roda pouco, a lubrificação é imprecisa para o sistema. Então, acaba prejudicando também. Então, isso é uma condição severa. Então, se falar em manutenção preventiva, veículos que está lá no manual, que é para rodar 10 mil quilômetros no carro com correia embebida a óleo, antecipar a sua troca em até 50% é uma ação correta para veículos que rodam em condição severa. Uma das consequências do ataque do óleo inadequado ou degradado sobre a correia banhada em óleo é o esfarelamento da borracha. As partículas se acumulam nas galerias, causam entupimento e podem provocar mau funcionamento dos periféricos movidos pelo óleo do motor, como é o caso da bomba de vácuo dos motores Chevrolet 3 cilindros. Em casos mais graves, a correia banhada em óleo deteriorada pode perder os dentes, se romper totalmente e levar o motor a uma perda de sincronismo e atropelamento de válvulas. A gente não precisa nem comentar que um problema como esse pode levar não só a um reparo muito custoso, como até mesmo a perda total do motor. Como as montadoras estão respondendo à demanda do mercado? Essa polêmica da correia banhada em óleo não é exclusividade do Brasil. Teve reclamação contra a correia banhada em óleo nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países da Europa, e que levou até ao recall. Nos Estados Unidos, houve o recall da Ford para os modelos EcoSport e Focus, fabricados entre 2016 e 2022, com os motores EcoBoost 1.0. O recall atendia a duas falhas na correia banhada em óleo menor que liga o virabrequim à bomba de óleo. Uma falha estava no tensionamento e a outra estava no desprendimento de material da correia. Após essa falha, a Ford reviu os prazos de substituição da peça em manual, que foi de 160 mil milhas, aproximadamente 257 mil quilômetros, para 100 mil milhas, aproximadamente 160 mil quilômetros. Já na Inglaterra, uma matéria da BBC, publicada em fevereiro de 2014, levantou suspeitas sobre os problemas com a correia banhada em óleo em motores EcoBoost 1.0 do Ford Focus.
Na resposta oficial da Ford à reportagem, a fabricante disse que estava ciente de que havia motores EcoBoost com degradação prematura de correia banhada em óleo e que analisaria caso a caso em veículos fabricados nos 7 anos anteriores a 2014. Já as marcas francesas Peugeot e Citroën, quando na época respondiam pela PSA, ordenou na Europa um recall para todos os modelos Peugeot e Citroën com os motores 1.2 PureTech fabricados entre 2013 e 2017 por excesso de desgaste na correia banhada em óleo. Na mesma época, a PSA aqui no Brasil reviu os períodos de manutenção de todos os seus motores com correia dentada, seja ela banhada em óleo ou não. E aqui os períodos de substituição foram alinhados em 80 mil quilômetros, tanto para a correia seca quanto para a embebida em óleo. Mas a fabricante mais afetada no mercado brasileiro pela má fama da correia banhada em óleo foi, sem dúvida, a General Motors, até porque sua linha de veículos tem uma escala de vendas muito maior do que os demais modelos do mercado nacional com essa tecnologia. Logo, a possibilidade de acontecer uma falha aumenta proporcionalmente. Tanto que, para atender às reclamações dos proprietários, a GM estendeu a garantia para todos os 240 mil quilômetros ou 15 anos previstos para a vida útil da correia banhada em óleo. A GM fez uma ação especial na qual o veículo, se ele já estiver fora de garantia, essa garantia pode ser reativada na concessionária depois de uma revisão e da troca de óleo. E a fabricante de automóveis também mudou a fornecedora do sistema de correia banhada em óleo. Agora, as correias dos motores da Chevrolet são feitas pela Daico, que adotou uma composição mais reforçada na peça se comparada à anterior. Como a Daico tem visto a aceitação da correia embebida em óleo tanto pelo cliente quanto pelo mecânico, como que ela está vendo hoje em dia a situação do sistema no chão de oficina, na rua em si? Olha só, a aceitação com relação à correia embebida ao óleo para os mecânicos ou até mesmo o consumidor final, com o dono do carro, é diferenciada. Depende de como ele vê isso, de como ele foi orientado. Então, o mecânico ou o reparador pesquisando sobre o motor, com certeza ele vai ver que ele só tem benefício. Primeiro, que a correia embebida ao óleo ela é mais leve. O carro consome menos combustível, menos ruído, ou seja, o índice NVH é menor. Então ele só tem benefício. Mas quando o mecânico, o reparador, não pesquisa sobre isso, ele vai achar que a correia no óleo é um item assim complicado de lidar. Realmente, ele tem seus quesitos ali diferenciados. Então, o que acontece? Se eu colocar o óleo lubrificante correto ali nesse veículo, com certeza ele vai atender todas as normativas ali estipuladas pelo manual do fabricante. Considerando todos esses pontos, não era mais fácil ter simplesmente adotado uma corrente de comando ou uma correia dentada convencional? Aqui a gente precisa lembrar que as decisões que são tomadas durante um projeto de motor, na maioria das vezes, não resultam em uma solução isolada para um problema. Os engenheiros levam em conta a soma de pequenos ganhos para conseguir o objetivo final, seja em emissões de poluentes, potência, vibração ou ruído. O que isso quer dizer? Quer dizer que a adoção da correia banhada em óleo ela é um recurso entre vários que, quando somados, vão ajudar aquele motor a ser mais silencioso, mais leve, mais econômico e menos poluente. E aqui a gente precisa lembrar que motores atuais são concebidos para atender exigências de eficiência energética e níveis de emissões de poluentes muito mais rígidos do que 20 ou 30 anos atrás, como a gente já comentou em outros vídeos anteriores. E todo esse cenário que obriga que os motores sejam mais silenciosos, mais leves, mais potentes e menos poluentes, obrigam as engenharias a aplicar tecnologias que estão cada vez mais no limite do desenvolvimento. Sim, a correia banhada em óleo ela se provou mais sensível às condições de uso e de manutenção da vida real do que o previsto, justamente porque é uma tecnologia que está no limite do desenvolvimento do motor a combustão, que cada vez mais é exigido em suas características. E isso não tem somente relação com a correia banhada em óleo, mas também com o sistema de alimentação e injeção de combustível, sistema de exaustão de gases, arrefecimento e por aí vai. Não à toa a injeção direta ela é tão discutida no mercado como ela é atualmente. É o mesmo caso da correia banhada em óleo.
uma tecnologia em seu limite. Mas se ela é uma solução técnica ruim ou sensível, por que ela foi adotada por tantos fabricantes e de uma forma tão ampla em veículos de volume? É porque existe uma viabilidade e um conceito a qual ela atende. A tecnologia da correia banhada em óleo, ela é viável, mas é um produto que precisa ser bem utilizado e bem mantido. Bem utilizado de que forma? Manutenções preventivas de acordo com a forma de utilização do veículo. Isso é uma responsabilidade de quem? Do usuário e também do guerreiro das oficinas. Mas que tipo de manutenção? Sobretudo, troca de óleo. Se o veículo é utilizado de forma severa todo mundo já sabe o que é. Principalmente uso em cidade. As trocas de lubrificante, as manutenções preventivas têm que ter os seus períodos cortados pela metade. E a manutenção correta? Que é responsabilidade justamente do guerreiro das oficinas. Utilização dos produtos corretos. Fazer economia nessa hora pode gerar um verdadeiro desastre. Além das inspeções recomendadas. Não basta só trocar o óleo. Tem que verificar o estado da correia, tem que verificar o estado, por exemplo, da bomba de vácuo, para ver se já não está começando um processo de deterioração da correia e já intervir naquele momento onde o estrago está pequeno. Fora isso, a tecnologia é viável, senão gigantes da indústria automotiva como a GM, a Ford e até a Honda não apostariam nisso. Ainda mais a GM, que agora cravou as garantias em 240 mil quilômetros desses motores. Se a tecnologia não fosse viável. Mas tem que ser usada e mantida adequadamente. Se você já teve problema com correia banhada em óleo ou se você possui um veículo com essa tecnologia e tem uma dúvida ou quer compartilhar uma experiência, deixa aqui nos comentários pra gente. E é claro, não deixe de seguir o canal Auto Acadêmico aqui no YouTube. Até a próxima!